As montanhas Apalaches são mais velhas que os ossos da própria terra. Elas viram civilizações nascerem e morrerem, e os locais juram. Existe algo lá que não gosta de ser observado. Se você decidir visitar essas montanhas, existem regras que podem salvar a sua vida. E a primeira delas é a mais importante. Se você acha que ouviu algo. Não, você não ouviu nada. E a segunda, talvez mais crucial ainda, se você ouvir seu nome sendo chamado no meio do nada, não responda. Jamais responda. Existem verdades sussurradas pelo vento gelado que corta essas montanhas. Lendas passadas de geração em geração, não como contos de fadas, mas como avisos. Ignorá-las é um convite ao desconhecido, um tipo de desconhecido que não costuma devolver o que pega. Se você planeja se aventurar por lá, precisa conhecer as regras de ouro, e a primeira delas é sobre o som que você faz. Nos Apalaches, assobiar é como acender um sinalizador para predadores que não estão nos livros de biologia. É um som agudo que corta o silêncio da mata e viaja longe. E a tradição local diz que se você assobiar, algo vai assobiar de volta. No início pode parecer um eco distante, quase um truque da sua mente. Mas então ele vem de novo, um pouco mais claro, um pouco mais próximo, e de novo, cada vez mais perto, como se estivesse te caçando pelo som, respondendo ao seu chamado até que ele esteja bem atrás de você. Não é um pássaro, não é o vento, é algo que foi atraído pela sua melodia e agora quer te encontrar. A segunda regra é sobre um dos sons mais angustiantes que um ser humano pode ouvir. Imagine que você está no meio da mata fechada, o sol já começando a se pôr, e de repente você ouve que parece ser uma mulher gritando desesperadamente por socorro. Seu primeiro instinto, claro, é correr para ajudar. É um impulso nobre, humano. Mas lá esse impulso pode ser fatal. Os mais velhos contam que é uma armadilha, o som de um predador que, ao longo de séculos, aprendeu a imitar o som que mais atrai humanos. Não é uma mulher em perigo, é a isca. Ao seguir o som, você não encontrará alguém para salvar, você encontrará algo que estava te esperando. A regra é clara e arrepiante. Se ouvir esse grito, corra na direção oposta. Não hesite, não pense duas vezes, apenas corra. Depois, temos a regra sobre o que você vê, ou melhor, o que você tenta ver. A sensação de estar sendo vigiado é comum em florestas densas, é um instinto primitivo, mas nos Apalaches, esse sentimento tem um peso diferente. Se você sentir aqueles olhos nas suas costas, aquela presença que te arrepia a nuca, não tente encontrar a fonte. Não escaneie a floresta, focando de árvore em árvore, tentando achar o que é. A lenda diz que se você focar seus olhos em uma única árvore por muito tempo, se você tentar encontrar o que está te observando, você dá permissão para que essa coisa te note de volta. É como um contrato silencioso. Enquanto você apenas sente, é uma presença. No momento em que você a reconhece com seu olhar, ela também te reconhece. E a partir daí, você não está mais sozinho na sua caminhada. E talvez a regra mais assustadora de todas seja sobre o silêncio. A floresta está sempre viva, cheia de sons, pássaros cantando, insetos zumbindo, folhas se movendo com o vento. É uma sinfonia constante, mas se de repente tudo parar, se a floresta ficar em um silêncio absoluto, um silêncio pesado, antinatural, onde nem mesmo os grilos ousam fazer barulho, saia de lá. Saia o mais rápido e silenciosamente que puder. Esse silêncio total significa uma coisa, algo muito maior e muito mais perigoso acabou de entrar na área. Todos os animais, todos os seres da floresta sabem disso e se calaram por medo. Você deveria fazer o mesmo. O silêncio não é paz. É o prenúncio de um predador alfa, algo que está no topo da cadeia alimentar daquele lugar, e você acabou de entrar no território dele. Lá, o perigo não é apenas o que você vê, mas o que você quase vê. As criaturas dos Apalaches são mestras do engano. Uma delas é conhecida como The Mimic, o imitador. Ele não te caça com garras ou dentes, pelo menos não no início.
Ele te caça com a sua própria memória. Ele usa a voz de quem você ama para te atrair para fora da trilha. Imagine ouvir sua mãe, seu pai, seu melhor amigo te chamando pelo nome. A voz vindo de dentro da mata escura. É uma isca quase impossível de resistir. Ele sabe o seu nome. E se você responder, se você seguir aquela voz, você nunca mais será visto. E depois, ao note de er, à primeira vista, parece um cervo. Você vê a silhueta entre as árvores e relaxa. Mas então algo parece errado. As pernas são longas demais, se dobram de um jeito estranho. O pescoço se vira em um ângulo impossível, que quebraria os ossos de qualquer animal normal. E os olhos não são de um animal. Eles são inteligentes, frontais, quase humanos. Se um desses te encarar, a regra é não desviar o olhar. Encare de volta, mostre que você o viu, que você não é uma presa fácil. Mantenha o contato visual enquanto recua lentamente. Não vire as costas até estar seguro dentro de um carro ou de uma casa. Desviar o olhar é um sinal de submissão, um convite para a perseguição. Muitos dizem que tudo isso é apenas folclore, histórias de terror contadas ao redor da fogueira para manter crianças curiosas longe das falésias perigosas. Uma forma de personificar os perigos reais da natureza selvagem. Mas pergunte a qualquer morador local, alguém cuja família viveu naquelas montanhas por séculos. Pergunte a eles por que, sem exceção, todas as janelas e cortinas das casas nos Apalaches são sempre fechadas antes do pôr do sol. Eles podem não te contar a história completa, mas o olhar deles vai dizer tudo o que você precisa saber. Se você teve coragem de ouvir até aqui, você já faz parte da nossa comunidade de mistério. Se inscreva para não se perder na próxima trilha que explorarmos juntos. E agora me diga nos comentários. Você teria coragem de acampar lá sozinho por uma noite?